Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje trazendo mais um capítulo do direito, com ele que, claro, é uma referência nessa área, principalmente quando a gente fala em direito do consumidor e até mesmo direito eleitoral, o Dr. Arthur Polo. Ele é formado aqui pela Faculdade de Direito São Bernardo, Direito São Bernardo, popularmente conhecida. Também hoje, onde leciona, é professor, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, um prazer ter o senhor conosco. Prazer é meu, Mari. Doutor, fala pra gente, 30 anos já nessa estrada de caminhada, o senhor começou no direito por qual área? Como chegou a ser essa referência no direito eleitoral e do consumidor? Na verdade, comecei com meu pai. Uma curiosidade que muita gente não sabe, eu sempre sonhei fazer agronomia. Eu gostava de lidar com animais, gostava muito de ir para o interior, frequentar as fazendas de conhecidos, de amigos. E aí eu tinha a ideia de fazer ou agronomia ou veterinária. Acabei entrando na faculdade de agronomia em Botucatu. Só que eu tomei um trote tão pesado lá e conversando com colegas, naquela época o agronegócio não estava como está hoje, bombando, né? E ali também o trote pesou bastante. Aí meu pai me ligou e falou: olha, você passou aqui na faculdade de São Bernardo, só para você saber, né? Aí eu desliguei, dali uma hora eu liguei para ele e falei: segura minha vaga que eu tô indo para aí. Aí eu não sabia o certo, como meu pai já era advogado consolidado, eu não sabia se eu ia gostar. Aí eu fiquei com um pé aqui e outro lá. Mas aí quando virou o segundo ano da faculdade, eu já sabia que eu gostava também daquela outra área, mas que eu ia continuar no direito. Então comecei estagiando, na verdade comecei antes até da faculdade de Direito no escritório do meu pai como office boy, ainda no primeiro colegial, em 90. Aí, em 93, entrei na Faculdade de São Bernardo, acabei me formando em 97. Desde que eu entrei em 93 na Faculdade de São Bernardo, eu nunca mais saí. Eu acabei 93 a 97 estudando, aí eu fiquei 3 anos como assistente da professora Rosa Pelicani na área do processo civil, e aí em 2001 entrei como professor contratado e em 2003 como concursado. Então, desde 93 eu estou ininterruptamente vinculado à Faculdade de Direito de São Bernardo. Doutor, como aparece o direito eleitoral, o direito do consumidor na sua vida, na sua carreira? Como que brilhou o olho aí para essa área? Bom, o direito eleitoral e o direito administrativo, a advocacia para políticos, eu acabei aprendendo lá no escritório do meu pai. Então, a gente teve episódios aí que eu me lembro de recontagem de votos lá na cidade do Guarujá, que a gente varou a madrugada contando voto. Naquela época não era urna eletrônica, tem gente que hoje fala mal da urna eletrônica, naquela época era voto manual e era muito pior, né, com certeza. Então, assim, acabei... Teve um episódio interessante também que a gente foi devolver o mandato do prefeito de Atibaia. Aí a pessoa que estava ocupando lá, o vice-prefeito que estava ocupando a cadeira, não queria sair, a gente pegou a mesa, trocou a mesa de lugar porque a gente estava com uma liminar judicial. Então esses episódios aí, alguns deles até caricatos, acabaram me fazendo gostar muito do direito eleitoral e do direito administrativo, advocacia para político. Aí eu fui para a área acadêmica. A minha ideia era entrar no direito administrativo, mas eu tive alguma resistência lá para conseguir entrar na área do direito administrativo. Acabei caindo na área dos direitos difusos e coletivos. E aí foi uma outra paixão, porque o direito difuso e coletivo tem lá o direito do consumidor, o direito ambiental, e eu acabei enveredando por essas áreas, em princípio só na academia, lá na Faculdade de Direito de São Bernardo, dando aula. E aí eu acabei entrando forte nessa área a ponto de me tornar o secretário nacional do consumidor. O secretário nacional do consumidor é o cargo mais alto do direito do consumidor no país e coordena o Sistema Nacional do Consumidor, que tem todos os PROCONs do país, mas representa o Brasil no mundo do direito do consumidor. Então participa da OCDE, participa
da ONU, participa de tudo. Eu participei também de reuniões do Mercosul, acabei presidindo reuniões do Mercosul na área do direito do consumidor, e só nesse período em que eu estive lá na Secretaria Nacional do Consumidor eu me desvinculei da faculdade. Eu acabei não conseguindo conciliar as duas coisas, mas fora esse período fiquei o tempo todo vinculado à faculdade. Na sua opinião, entre direito eleitoral e direito do consumidor, qual que é o mais espinhoso? São espinhos diferentes, né? Infelizmente, a gente vê casos recentes no direito do consumidor. Tem gente que está falando que o direito do consumidor atrapalha a empresa. É lamentável, mas ainda a gente vê casos de morte por problemas no direito do consumidor. A gente teve o episódio recente das mortes com metanol, teve um episódio mais recente de mortes em academia com problema de tratamento de piscina. Nunca imaginei, eu sou nadador para manter a saúde, né, para aliviar o estresse, eu nado aí 3 vezes por semana. É um negócio impensável você entrar numa piscina e morrer. Então, infelizmente, no direito do consumidor, a gente ainda lida com casos de morte. O caso emblemático que eu tive no escritório é o caso de um bebê que morreu no berço, asfixiado por um defeito do berço. Então, assim, a gente ainda lida com esse tipo de caso. No direito eleitoral, às vezes a gente tem que lidar com a morte política, mas a morte natural é muito pior, obviamente, do que a morte política. Mas a gente tem casos de clientes, às vezes, que tomam condenações. Agora mudou a interpretação da lei das inelegibilidades, mas tinha gente que ficava aí 8 anos de inelegibilidade, mais 5 anos de suspensão de direitos políticos, mais aquele tempo entre a decisão de segunda instância e o trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso, a pessoa ficava 20 anos fora da política. E isso também é dolorido. A gente lida com perda de mandato, mas assim, embora sejam questões que doem, questões sensíveis, não equivalem aos problemas graves do direito do consumidor, que lidam com problemas para a saúde graves e até casos de morte, infelizmente. Tanto o direito do consumidor quanto o direito eleitoral tem pautas aí sempre muito atuais, né? E, claro, de grande relevância na mídia. O senhor citou alguns mais recentes aí ligados ao direito do consumidor, e quando a gente fala do direito eleitoral também, principalmente porque a política faz parte do nosso dia a dia, mas ainda mais com essa questão que o senhor mesmo citou anteriormente, da questão da segurança das urnas, né, da validade ou não das urnas eletrônicas, e até mesmo agora com a questão de voto que tem sido debatido, né, da possibilidade de mudar ou não o sistema de voto do nosso país. E aí é necessário estar sempre muito antenado, né, doutor? Eu lido com o direito da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu estou 100% focado, eu não tenho outra atividade. Ou eu estou advogando ou eu estou dando aula. E, naturalmente, que é uma coisa, às vezes, que a gente tem que pegar no pé dos jovens, né? Eu tenho alunos muito jovens e o povo não gosta muito de ler jornal, de assistir um bom podcast, de assistir um jornal televisivo, mas isso é fundamental. Você está antenado com o que está acontecendo, porque o direito ele regula a sociedade está o tempo todo mudando, sobretudo nessas áreas do direito do consumidor e do direito político eleitoral. Então você tem que estar o tempo todo antenado, sabendo o que está acontecendo no mundo, porque se você não souber o que acontece no mundo, você não sabe aplicar o direito. E uma coisa também que me falavam, que quando eu era mais novo, eu via com maus olhos, é que o direito envolve muito também experiência de vida. A gente vê o direito de forma diferente conforme a gente vai ficando mais velho, ficando mais experiente. Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo hoje o direito com outros olhos, coisas que eu achava, às vezes a gente acha que a gente detém um profundo conhecimento de uma determinada questão, e aí a gente percebe que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe.
E quando a gente fala, o senhor comentou, né, sobre alguma dessas questões polêmicas envolvendo principalmente o direito eleitoral, o senhor comentou agora há pouco, né, sobre essa polêmica envolvendo a validade das urnas, até citou uma situação aí logo no começo da sua carreira, quando as urnas ainda não eram eletrônicas, né, era realmente aquela questão manual ainda, e quanto isso traz hoje, né, para o senhor essa noção do quão importante e quão mais segura a forma que é hoje essa apuração de votos. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também, porque você acompanha esse processo realmente de muito perto. Então eu comecei, como eu disse, na urna de lona. Hoje, na urna eletrônica, tem lá um comando que chama zerésima. Antes de abrir a votação, quando as urnas terminam de ser instaladas, é emitida a zerésima. O que é a zerésima? Os votos de todos os candidatos saem zerados para perceber, todo mundo fiscalizar e perceber que não tem nenhum voto naquela urna. Sabe como que era, Mari? A zerésima na urna de lona? Tinha que apalpar a urna de lona, você dava uns tapas assim na urna de lona, apalpava para saber se tinha algum voto dentro. E se tivesse 2, 3 votos, que a lona era grossa, você não conseguia detectar, né? Mas era a forma. Então, assim, sou muito tranquilo em afirmar a urna eletrônica é perfeita. Ela está sendo constantemente aperfeiçoada, ela pode não ser perfeita, mas é o melhor de todos, de longe, sistema de votação que nós temos. E aí vem aquelas suspeitas, eu fui digitar, não vi a foto, não apareceu a foto, ou apareceu a foto de outra, às vezes você digita o número errado. Mania que a gente tem, Mari, de às vezes ir votar na pressa, de querer fazer logo lá a votação, então não esperar, tem que esperar, vai lá, fica com calma, digita normal, olha, confere, confirma. Tem gente que faz as coisas de qualquer jeito e depois fica suspeitando da urna eletrônica. Tem caso, o meu irmão não votou em mim. Uai, se não votou em você, você não tem nenhum voto registrado na zona eleitoral do seu irmão, é que realmente o seu irmão não votou em você. Então, assim, todo tipo de suspeita infundada, nada de concreto, e o que a gente tem visto ao longo dos anos é que realmente o sistema eleitoral é um sistema seguro. Meu pai chegou a acompanhar há muito tempo atrás eleições em estados do Brasil em que tinha lá o chamado voto formiguinha. O que era o voto formiguinha? Um eleitor dava um jeito de sair com uma cédula em branco. Aí ele voltava com a cédula em branco e aí o coronel lá que estabelecia a compra de voto, ele falava, você está entrando com essa cédula em branco. Aliás, na verdade, a cédula já ia preenchida, aquela cédula em branco ia preenchida, falou, você está levando essa cédula, você põe na urna essa cédula e traz a cédula em branco. E ficava girando dessa forma os votos. Então, tinha o problema do mapismo, né? O que era o mapismo? Na hora que você ia lançar os votos contados no mapa, você conseguia tirar 10 de um, atribuir 10 para outro, você fazia lá ajustes no mapa de votação e conseguia alterar. Tinha voto em branco que a pessoa com uma caneta no bolso ia lá e votava para o candidato que ela queria. Então, assim, tinha N fraudes que hoje não tem. Hoje tem uma conferência desde os programas que são fiscalizados, são auditados, tem lá uma sessão que o TSE faz para as pessoas tentarem invadir os programas. Aí tem colocar o flashcard, aí tem os lacres físicos, a urna não é ligada na internet, então tem uma série de processos aí que conferem bastante segurança à urna eletrônica. Eu posso dizer com tranquilidade que aquilo que a urna colhe é o resultado da opinião popular. Agora, é importante, quando a gente fala de voto, né, doutor, que as pessoas, que a população em geral entenda a importância que o voto tem, né? O senhor comentou sobre não votar assodadamente aí, não votar com pressa, sem pensar ou sem verificar muito bem o que está fazendo. Tamanha importância realmente que tem o voto, né, numa sociedade democrática. E isso remete a gente também à importância de você saber em quem você está votando, saber a função, né, que essa pessoa exerce. Esse ano, por exemplo, nós temos eleições, não é mesmo, no país, aí, principalmente no âmbito legislativo, e quando a gente volta para uma questão municipal, por exemplo, a gente tem o vereador
né, que é o representante do Legislativo Municipal, e talvez poucas pessoas saibam efetivamente o papel que o vereador tem, ou a importância que ele tem, ou até que ponto ele pode de fato legislar, né? Não é comum aí a população acabar entrando em contato com o vereador eleito ali pela região dela, pedindo coisas que não são competências do vereador, justamente por não conhecer a função de cada um, né? Qual a importância de você ter plena noção dos poderes, do que cada político, do que cada papel exerce dentro da sociedade? É importante, Mário, conhecer o trabalho do vereador para saber o que cobrar. A gente vê muito munícipe cobrando do vereador ajudar para tapar um buraco na rua, ajudar para ter lá uma política pública que normalmente não tem. Então, acaba colocando o vereador como um intercessor junto ao Poder Executivo, para ele pedir em nome do munícipe junto ao Poder Executivo. O trabalho do vereador vai muito além disso. Você disse o papel legislativo, tem muito assunto de interesse local que precisa de voto e de bom senso e de vontade dos vereadores. Então, todos os assuntos que são ligados ao município, a função do vereador, sobretudo, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, onde são aplicados os recursos públicos, se aquelas empresas, hoje em dia está muito comum a terceirização da saúde, você tem aquelas OS normalmente que são contratadas para prestação de serviço de saúde. Já vi casos aí não muito antigos de vereador que foi fiscalizar a unidade de saúde, estava faltando material essencial, estava médico que tinha que estar dando plantão, não estava cumprindo horário. Então, assim, a função do vereador, o vereador tem esse poder de fiscalizar, ele tem o poder de entrar onde o município em geral não pode entrar, e o poder de legislar de assuntos de interesse. Eu estava vindo para cá, por exemplo, estava ouvindo no rádio que, em virtude de uma lei, hoje vai ser possível, só que essa lei é uma lei, pelo que eu ouvi, é uma lei federal, que os pets vão poder, por exemplo, ser enterrados junto dos seus tutores. Isso é uma mudança drástica na forma aí da sociedade. Então, assim, os assuntos de interesse local, o que acontece é que você tem o legislador federal, que vai fazer as leis no âmbito federal. Você tem o legislador estadual, os deputados estaduais, que vão fazer as leis no âmbito estadual, e o vereador que vai definir o que é importante no âmbito municipal. Os vereadores, por exemplo, definem o orçamento público, onde que o dinheiro vai ser gasto, se vai ser mais alocado para a saúde, mais para a educação. Tem aqueles parâmetros constitucionais, mas os vereadores que vão traçar o detalhamento desses gastos públicos, se vai ser necessário abrir creche, se vai ser necessário abrir escola, e tudo que o executivo faz, ele depende da autorização legislativa que vem da Câmara Municipal. Então, o trabalho do vereador, sim, é ajudar os munícipes nessas políticas públicas, tapar buraco na rua, ver se vai ter lombada, se não vai ter, mas, sobretudo, fiscalizar e direcionar a atuação do Poder Executivo, sobretudo para de bem direcionar os recursos aí obtidos com impostos. A gente está vendo casos, por exemplo, de carnaval, de prefeitos que gastam muito dinheiro com carnaval, muito dinheiro com shows artísticos. Será que a gente tem dinheiro para isso? Será que é relevante gastar? Tem instâncias turísticas que dependem do fluxo de pessoas que dependem do turismo. Aí talvez se justifique, mas quem vai definir, ajudar o prefeito a pensar nesse tipo de assunto é a Câmara Municipal, são os vereadores. E tão importante quanto isso, né? Por exemplo, uma série de temas aí que o senhor comentou, por exemplo, acabam esbarrando no direito do consumidor também. Muitas vezes acabam imbricando aí, e até por conta dessas novas leis, que é o legislativo que faz, não à toa vem, né, do legislar, vem de fazer leis aí. Como isso fica também, né? Com tantas questões, hoje que é uma outra área que o senhor conhece com profundidade,
qual é a atenção que as pessoas, que a população em geral deve ter também para com o direito ou com esses deveres e possibilidades também dentro do direito do consumidor. Não é difícil você ir em alguns estabelecimentos e encontrar lá o código, né, de defesa do consumidor, mas poucas pessoas na prática sabem quais são os seus reais direitos. Isso afeta muito, doutor? O senhor acredita que se a população tivesse mais conhecimento sobre, pelo menos parte, ou uma pequena parte de fato do direito do consumidor, teria menos golpes na praça, teria menos problemas, menos pessoas seriam afetadas? O direito do consumidor ele é bastante conhecido, mas os golpes, você fez referência aos golpes, os golpes estão o tempo todo mudando, sobretudo em função de novas tecnologias. O Pix foi terrível, o Pix é muito bom, hoje ninguém abre mão do Pix, eu inclusive, o Pix é fundamental na nossa vida, ajudou bastante, mas o Pix também atrapalhou em relação a esses golpes. Agora, novas regras foram definidas para o Pix, mas o Pix acabou gerando esses efeitos nocivos muito em função da inação dos bancos. Porque quando você tem um golpe, você passa o Pix para uma outra conta, muitas vezes você identifica, você lavra lá um boletim de ocorrência, identifica a conta do golpista e aquele banco que mantém a conta do golpista, muitas vezes é uma fintech, que são chamados aqueles bancos digitais, que tem outro tipo de regulamentação do Banco Central, mas quem hospeda esta conta utilizada para crime, para fraude, acaba não tomando providência nenhuma. Agora tem novas regras, agora fica mais fácil de recuperar esse dinheiro. Quero crer que diminuam esses golpes. Mas, Mário, o que a gente percebe, tem gente ainda que empresta conta, empresta CPF, que acabam gerando fraudes. Então, às vezes você tem lá a conta, vai chegar a polícia, ela prende a pessoa que manteve aquela conta para receber os recursos dos golpes, os PIX dos golpes. Aí você vai naquela pessoa e fala, não, eu emprestei a conta para o meu vizinho, emprestei a conta para um conhecido. Empresta a conta, normalmente mediante remuneração. Então, usam a conta dela, por exemplo, para pegar 50 mil reais, dão 2 mil reais para ela fica feliz da vida, mas aquela conta foi utilizada para cometer crime. Então, normalmente eles usam o que a gente chama de laranjas, né? Para ter emprestada a conta do laranja, jogam os recursos dos golpes, dos crimes nessa conta e quase que imediatamente já transferem para outras contas, pulverizam. Se os bancos colaborarem neste rastreio, sem dúvida nenhuma, vão diminuir esses golpes e os criminosos vão ser punidos. Mas hoje, Marina, a gente tem, por exemplo, golpe de falso advogado, tem gente que acredita e o Tribunal de Justiça e os tribunais de justiça do país mantêm os processos abertos, então vai lá o golpista, tem acesso ao processo e fica mandando mensagem para os clientes dos advogados para praticar golpes. Então, a gente precisa tomar cuidado, isso é fundamental, pensar antes, refletir. O pensamento, a reflexão é a maior arma que nós temos. Tem gente que sai mandando dinheiro achando que é o filho e não é o filho. Tem gente que sai mandando dinheiro que é para o advogado, mas não é para o advogado. Então, pensar, essa reflexão é a maior arma, sem dúvida, do consumidor. Mas golpes ainda, principalmente em carnaval, quando a gente fala em carnaval, o golpe da maquininha, né? Por que acontece o golpe da maquininha? O consumidor não está atento lá no momento. Às vezes troca um cartão, às vezes troca a maquininha, às vezes troca um valor. Então, o Brasil não é para amadores, né? Então, o tempo todo a gente precisa ficar de olho. Hoje em dia, com esse negócio de pagamento por aproximação, muitas vezes eu vou pagar alguma coisa, a pessoa não me mostra o visor da máquina. Eu falo, não, eu quero ver o visor da máquina, até porque às vezes não é golpe. Às vezes a pessoa digita errado, é R$29, ele digita 290, 299, ele aperta lá o botão e aí você acaba fazendo um pagamento maior. Para você reaver esse dinheiro depois é bastante difícil. Então, faz as coisas com calma, faz as coisas com cuidado
porque por mais que às vezes a gente esteja tranquilo, esteja achando que estamos lidando com pessoas de bem, muitas vezes tem gente lá do outro lado que está querendo o nosso mal e querendo nos lesar. E são golpes recorrentes, né, doutor? O senhor citou o golpe da maquininha. Eu acredito que basicamente toda festa, né, toda época de carnaval, isso volta a ser falado, né? Esse golpe da maquininha, quer dizer, volta a crescer novamente, assim como a Black Friday também volta-se a se falar, né, sobre os preços abusivos, né, a metade do dobro e por aí vai. Ou seja, realmente exige que as pessoas tenham um pouco mais de atenção, até porque se a gente reparar, boa parte da população, ou 100% da população hoje, tem alguma reclamação ou algo que envolva o direito do consumidor. Quando a gente busca no Procon, quem lidera aí os principais rankings aí de reclamações são os concessionários que eu, você, todo mundo faz uso, né? Então, seja por conta da energia elétrica, seja por conta de aparelhos de telefonia ou de TV a cabo, enfim, todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba usando e tem reclamações ali para fazer. São os famosos serviços regulados, como você disse, né? Aqueles serviços públicos que o Estado reserva para si a prestação devido à sua importância para a população, mas eles deviam ser padrão de excelência e a gente percebe que não são. A Enel é um assinte para os consumidores, porque principalmente aí na região do ABC, Anchieta muito tempo ficou sem luz, que é inaceitável. É uma questão de segurança até viária e segurança também pública. Mas bairros sem luz, vira e mexe lá na Faculdade de Direito de São Bernardo, a gente tem que cancelar a aula porque não tem luz. E já a PUC, por exemplo, já ficou com uma semana sem luz. E tem bairros de São Paulo que ficam uma semana sem luz. Imagina a pessoa uma semana sem luz. Depende, hoje em dia, muitas vezes de um chuveiro elétrico, não consegue tomar banho. Depende da caixa d'água para bombear água, a caixa não bombeia, não tem água. Isso é questão de dignidade humana. Então, concessionário de serviço público tem que prestar um serviço de qualidade, não é, infelizmente, o que a gente vê na prática. Exemplo Enel. Aí fica aquele jogo de empurra-empurra, né? A prefeitura não podou a árvore, o problema não é meu, eu não tenho como desligar a energia se a prefeitura não cortar a árvore. Fica aquele jogo de empurra-empurra. O caminho para resolver esse problema, como já tem acontecido, são aquelas equipes chamadas multidisciplinares. Vai um representante, ou vão alguns representantes da Enel, vão representantes da prefeitura e até bombeiro. Com essas equipes multidisciplinares, elas vão lá e resolvem, porque hoje o que acontece? Mandam alguém, vai lá o motoboy da Enel para ver. Aí ele viu, tá visto. Aí tem que chamar a equipe. Aí quando chama a equipe chega, não tem equipe da prefeitura. E aí o consumidor fica uma semana sem luz. O consumidor, o que ele quer? Ele quer a luz poder tocar a vida dele com dignidade. Sem luz e sem água não tem dignidade. Agora, doutor, para a gente finalizar, arrematando também esses dois temas, né? O senhor ali na Faculdade de Direito de São Bernardo, quando o senhor dá aula, o que traz mais curiosidade para os alunos? É o direito do consumidor ou é o direito eleitoral atualmente? Sempre foi o direito do consumidor. Agora, ultimamente, Mari, o que a gente tem percebido, os jovens estão muito engajados na política. Eu acho que esse negócio de polarização e tudo, tem alguns que estão polarizados, mas eles estão mais interessados, porque antigamente os jovens falavam com o jovem de política e falavam, não quero, não gosto, se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam, né? Mas hoje eu diria para você que está bem dividido. Muitas vezes eu eu não falo de direito eleitoral lá na faculdade, mas acontece algum caso, algum tema e os alunos me solicitam para tratar desse tema atual que é colocado político, eleitoral, e eles pedem para eu abordar. Então eu diria que hoje o interesse está bem dividido. Muito bem, olha, foi um prazer conversar hoje com o doutor Arthur Polo. Sempre um prazer, doutor. Obrigado, até uma próxima. Esse foi mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Eu te vejo no próximo. Até lá.